Vamos lá para Números, capítulo 9, do versículo 15 em diante. Eu vou tentar ser breve. Números, capítulo 9, do versículo 15 em diante. Amém? Qualquer coisa vai acompanhando aqui no telão. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficava sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer por mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor. Acompanhavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Deus, por essa noite. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tenha o controle total dessa reunião. Ministra aos nossos corações. Fala a cada um de nós, nos dê espírito de revelação. Abre a nossa visão espiritual, Senhor, ó Pai, para que possamos compreender, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a mostrar para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Cadê o irmão do teclado? Volta para cá. Pode vir. Ele está escondido ali? Queridos, deixa eu explicar a respeito de como isso aqui acontecia. A Bíblia fala assim que desde quando o Senhor deu o projeto do tabernáculo, porque o projeto do tabernáculo ele vem com todo algo desenhado por Deus, e isso foi mostrado para Moisés. E a Bíblia fala assim que quando o tabernáculo foi montado, para poder mostrar que Deus estava na situação, a Bíblia fala assim que desceu uma coluna de uma nuvem, desceu ali sobre o tabernáculo, e ela permaneceu ali. E o interessante é que essa coluna, essa nuvem, durante o dia, ela tinha aparência de fogo. Olha que interessante isso. Durante o dia, era uma nuvem, durante a noite, uma aparência de fogo. Então, eles tinham que caminhar pelo deserto e montando esse tabernáculo. O interessante é que quando essa nuvem se levantava, por isso que eu quis ler todo o texto, falando assim, quando ela se levantava, os israelitas se levantavam e partiam junto. Na onde ela parava, eles sabiam que eles tinham que montar a tenda ali, e aí a coluna vinha que fazia o quê? A nuvem descia. Olha que interessante. A Bíblia fala assim que quando a coluna novamente se levantava e andava, eles desmanchavam tudo e começavam a caminhar atrás dessa nuvem. E isso aconteceu por muitos e muitos anos. O interessante é que essa coluna, ela tinha um significado, ela representa a presença de Deus. Abaixa um pouquinho o teclado para mim, Rodrigo. Ela representa a presença de Deus. A presença de Deus, ela sempre vai ser manifestada por aqueles que carregam a presença de Deus.
De alguma maneira, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar algo diferente em você através dos sinais que são feitos através da sua vida. Nós tivemos um final de semana aqui muito abençoado, de pessoas que chegaram em mim. Teve pessoas que viu eu pregar aqui e falar, porque eu estive com ele uma semana toda lá, e ele compartilhou muitas experiências com a gente. E teve pessoas que chegou em mim e falou assim para mim, ó, pastor, eu não imaginava que era tudo aquilo. Eu falei assim, ó, nem eu imaginava. Mas nós vemos um homem que se dedica totalmente para as coisas de Deus. E por isso que Deus, ele manifesta os seus sinais através da vida dele. O interessante que eu quis é trazer essa ilustração da nuvem, porque hoje, nos dias de hoje, essa nuvem, ela já não faz mais isso, ela não conduz a sua igreja. No Velho Testamento, ela tinha todo um respaldo para fazer isso. Eles andavam por um deserto quente, que durante o dia era mais de 50 graus de calor. Então era um sol muito intenso. E essa nuvem, ela não só ficava ali sobre o tabernáculo, ela também cobria todo o povo. Então ela guardava o povo e protegia o povo desse sol. Durante a noite, a temperatura no deserto ela cai, e ela vai para alguns extremos abaixo de 0 grau. Então para imaginar, hoje aqui a gente tem essas mudanças de clima e a gente logo pega um resfriado, não é verdade? Você imagina no deserto. E a Bíblia fala assim que essa coluna de fogo, ela estava ali. Por quê? Porque ela aquecia o povo. Então, enquanto eles estavam debaixo da presença de Deus, o Senhor estava trazendo equilíbrio e proteção para eles. Durante o dia, ele fazia o quê? Ele fazia uma sombra, né? E durante a noite ele aquecia o seu povo. Ela também representava o destino daquele povo. Por quê? Porque era a mão do Senhor conduzindo aquela nuvem. No Velho Testamento vai falar assim que é um anjo que está ali fazendo isso. A Bíblia fala que quando os israelitas estão fugindo de dentro do Egito, e o rei ali, ele começa a lançar os seus soldados para poder ir atrás deles, o mar se abre, o mar vermelho, e o povo está passando, o Senhor tem que intervir através de um redemoinho de fogo. Então essa nuvem ela vem, ela se torna um redemoinho de fogo, e ela fica ali na frente dos soldados, e impede que os soldados passem. Por quê? Porque também representa a presença de Deus, a presença que nos protege. E conforme todo o povo passou, eles foram correr atrás, aí a Bíblia fala assim que o mar se fecha e cai sobre aqueles soldados que estão ali, não é isso? Então também representa a presença de Deus que nos protege. Então existia algo no Velho Testamento que é para ilustrar aquele povo, e era algo visível, para que todos pudessem ver que havia uma mão do Senhor que estava conduzindo o teu povo, que estava dirigindo o seu povo e que estava protegendo o seu povo. Eu lembro de um seminário que a gente teve aqui no começo do ano, que a Bíblia narra que esse povo, eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, e a roupa deles crescia no corpo. Olha que interessante. As suas sandálias e as suas vestimentas não estragavam. E eu lembro que ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou assim, ó, quando você está debaixo da coluna protetora, da mão protetora do Senhor, está respaldado por ela, você entra no tempo de Deus. E no tempo de Deus, ele pode acelerar o processo para a tua vida, ou ele pode parar. O tempo de Deus na tua vida, por que algumas pessoas, quando elas têm uma experiência com Deus e elas se dedicam totalmente para Deus, algumas coisas começam a acontecer muito rápido na vida de pessoas. Eu lembro de situações de pessoas que se converteram e logo eu comecei a ver assim, Deus fazendo tanta coisa na vida da pessoa. Eu falei assim, como é que pode? Uma pessoa, de repente ela chega e é algo assim, é novo, né, tudo para ela, e de repente ela começa a ser tão ministrada tão intensamente pelo Espírito Santo, que ela começa a experimentar coisas que talvez outras pessoas não experimentaram. Por quê? Porque no tempo de Deus, o Senhor tem esse poder de fazer com que, acelerar e fazer com que esse povo possa viver coisas mais intensas. Então o Senhor, ele tem esse poder, porque ele é dono do tempo. Deus é dono do seu tempo, amém?
Existe o tempo Cromos, que é o tempo do homem. E existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. No nosso tempo humano, as coisas podem demorar para as coisas acontecer, mas quando você entra debaixo dessa unção protetora do Senhor, você entra debaixo do tempo de Deus. E o tempo de Deus é Ele que está no controle de todas as coisas sobre a tua vida. Vai tudo acontecer no tempo certo e na hora certa na tua vida. Amém? Eu achei interessante algumas vezes que ele chamava algumas pessoas aqui e as pessoas ficavam muito ansiosas, né? E de repente ele parava. Por quê? Ele ministrou de manhã para nós aqui, para os líderes, que o nosso coração é muito barulhento. E se o nosso coração estiver gritando muito alto por conta de situações que estão acontecendo, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir o comando de Deus. Então, no Velho Testamento era algo visível, que você tinha que se levantar, caminhar, parar, desmontava tudo, montava tudo de novo e caminhava. Só que agora no Novo Testamento, querido, não é assim que funciona. Depois que a Bíblia fala assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o sacrifício de Jesus, ele nos comprou através da cruz do Calvário, a Bíblia fala assim que ele morreu e ressuscitou. E ele subiu ao Pai e ele intercedeu para que o Espírito Santo descesse e habitasse com a sua igreja. Tem uma função o Espírito Santo participar de todas as coisas da igreja. Existe uma função, essa função é conduzir a sua igreja ao casamento do noivo. Quem que é a noiva? A noiva é a igreja. Você é a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. E existe o noivo que é Jesus. Então você precisa estar pronto para esse casamento. E o ministério do Espírito Santo, ele vem para nos conduzir. Então hoje, de repente não seja algo tão visível, mas é algo muito íntimo. São experiências que você vai ter, que o Espírito Santo ele vai começar a falar com você na intimidade. Quanto mais você se entregar para esse processo de você se dedicar ao Espírito Santo, para que ele fale em você, mais intenso será essa relação. Não é assim no começo do relacionamento? Quanto mais você faz para o seu cônjuge, para o seu parceiro ali, ou para a sua parceira, mais intenso fica essa relação. O Espírito Santo, ele quer ter uma relação profunda contigo. E às vezes eu tenho batido muito forte aqui a respeito do Espírito Santo, para você poder enfatizar na sua vida que você precisa do auxílio do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo sobre a minha vida. Sem o Espírito Santo na nossa vida, querido, a gente não vai para lugar algum. Você vai se frustrar com tudo que você fizer. Sem o auxílio do Espírito Santo, talvez você não vai carregar a paz que você precisa carregar. Eu achei bonito uma matéria que eu estava lendo agora de manhã, sobre um jogador do Flamengo, que ele saiu e ele foi jogar nas Arábias, aí, um time rico, né? Então lá eles investem muito em jogador. E ele veio de uma família muito pobre, ele veio de uma favela. Então ele cresceu, apareceu muito aqui no Brasil, foi vendido muito caro e foi para lá. E ele falou assim que ele estava com 3 troféus na mão, de melhor jogador ali da temporada, né? E ele falou assim, o meu desejo é voltar novamente para o Brasil e estar perto da minha família e dos meus amigos. Aí perguntou para ele, falou assim, mas e o dinheiro que você está ganhando, não compensa? Ele falou assim, eu perdi a minha mãe faz 2 meses. Todo o dinheiro que eu tinha não comprou a cura dela. Isso mexeu muito comigo. Quer dizer que nem todo o teu recurso vai poder mudar coisas dentro de você que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode fazer. Somente o Espírito Santo pode dar a paz que você precisa. Somente o Espírito Santo pode te dirigir e pode te orientar naquilo que você precisa. Somente o Espírito Santo vai fazer você não se perder em meio a situações. Eu não sei que situação que você está enfrentando. Eu nem sei o tamanho do deserto que você entrou. Mas eu sei de uma coisa. Se você tiver uma relação íntima com o Espírito Santo, tudo que você precisar, Ele é fiel para prover sobre a tua vida. Olha o que a Rose falou aqui, ela deu um testemunho aqui, sobre situações onde ela estava precisando. São coisas simples,
Talvez você olhe e pegue e fale assim, mas é algo tão pequeno. Mas existem pessoas agora que precisam de algo tão pequeno e que para elas são coisas tão grandes. Então o Espírito Santo, ele atua de maneiras onde ele sabe como mexer com você. A Bíblia fala assim que no deserto, para poder chamar a atenção de Moisés, uma sarça começou a pegar fogo. E ele passou por ali, ele olhava a sarça, por quê? Porque a sarça, ela pega fogo por conta do calor intenso do deserto e logo ela se dissolve. Só que ele começou a olhar e ele via que aquela sarça não se dissolvia. E aquilo atraiu ele para perto da sarça. E quando ele chegou perto da sarça, o Senhor se manifestou como Deus. E falou assim, ó, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está é lugar santo. Deus sabe como mexer com você. Fala aí para o irmão que está do teu lado assim, ó, o Senhor sabe a maneira de mexer com você. E ser profético é você caminhar debaixo dessa direção do Espírito Santo. A primeira coisa que a pessoa precisa, os primeiros passos que as pessoas precisam ter para poder receber o Espírito Santo, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos teus pecados. Querido, nenhum outro lugar, nenhuma outra história, alguém morreu pelos nossos pecados. Eu acho interessante porque uma vez eu vi uma matéria, ou até uma ilustraçãozinha, depois dessa matéria começou a surgir muita ilustração, né? Eles mostraram lá o túmulo do Buda e falaram assim, ó, aqui está o Buda, né? Contou toda a história do Buda e falou assim, ele morreu e está aqui. Aí foi para um outro lugar, em outro país, mostrou e falou assim, ó, aqui está essa pessoa que fez tudo isso, mas ela morreu e está aqui. Mas o nosso Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele vive, amém? Jesus, ele morreu por você. Nós tivemos aqui essa cruzada. E em 2 dias, mais de 300 pessoas aceitaram a Jesus. Mais de 300 pessoas. E eu vou te falar para você que isso mexeu mais comigo do que as pessoas que vieram aqui receber os seus milagres. E olha que tiveram milagres grandes aqui, né? Tanto pessoas que perderam sua visão, pessoas que pararam de ouvir, e o Senhor aqui manifestou o seu poder, as pessoas começaram a ver novamente, voltaram a ouvir. Mas uma das pessoas que me chamou muita atenção foi aquele jovem que veio aqui, que já tinham passado por várias cirurgias por conta do câncer, e haviam até cortado, né? Parece que tirou, eu não entendi ali se foi o tímpano dele ou algo, né? Parecido, então ele não tinha esse órgão de um dos lados ali. Oi? Labirinto. Olha que interessante. E ele orou aqui, o jovem ele tinha todo um problema físico, né? Para poder se movimentar. E ele orou aqui, o jovem começou a se movimentar. E o ouvido que não tinha esse labirinto, Deus deu um novo para ele. Querido, isso é a operação de milagres. Você já parou para compreender esse tipo de coisa? Deus, ele sabe como mexer com você. Deus, ele sabe o tempo de te chamar. Deus, ele sabe a forma de mexer com você. Só que eu falo assim que o que mais mexeu comigo foram as pessoas que vieram aqui para frente e aceitaram a Jesus Cristo, porque isso não tem preço. A Bíblia fala assim que a festa no céu por uma alma que se arrepende dos seus pecados. Porque a questão não é você crer em Deus. Crer em Deus até o diabo crê. É você reconhecer o que Jesus ele fez por você, que ele morreu pelos teus pecados e que ele vive, e que através do sangue de Jesus você é salvo, amém? É o sangue de Jesus que te purifica dos teus pecados. Você entendendo isso e aceitando Jesus, o próximo passo é você receber o Espírito dele, porque ele quer te capacitar. As pessoas querem e precisam enxergar Cristo em você. E como que isso vai acontecer? Vai acontecer através da sua dedicação. A sua dedicação em se consagrar ao Espírito Santo. Andar no profético é você se relacionar profundamente com o Espírito Santo.
É você acordar todos os dias e virar para ele e falar assim, ó, bom dia, Espírito Santo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Eu tenho um costume de todas as vezes que eu vou me deitar, eu falo assim, ó, boa noite, Espírito Santo. Em paz me deito e em paz me levanto. Eu faço isso todas as vezes. E eu não consigo dormir se eu não fizer isso. Eu acordo dando bom dia para o Espírito Santo. O fato de você andar no profético é você criar uma comunicação com Ele. De você ter um tempo, quando você não ora, você está dizendo para Deus que você não precisa dEle. O fato do homem, ele foi feito para poder se relacionar com Deus. Deus fez Adão e depois fez Eva e colocou dentro de um jardim. E colocou ali todos os animais. E ele descia todos os dias ali. Todos os dias ele falava com o homem. Todos os dias ele virava para o homem e falava o seguinte. Fala, eu vim aqui. Você lembra que foi dado para o homem toda a autoridade sobre a terra? Foi ou não foi? Eles tinham tudo. O reflexo do céu era um reflexo do Éden aqui na terra. Só que o que aconteceu? O homem tinha tudo. O homem perdeu todo o foco daquilo que Deus ele tinha em relacionamento com ele por conta de um fruto. E às vezes nós estamos tão focados em uma coisa tão pequena que pode nos distanciar daquele relacionamento que Deus ele quer ter conosco. Sabia que tem gente que está aqui e está preocupado com a novela, está preocupado com o que vai acontecer depois? Querido, você pode falar para você mesmo que você tem poder sobre a tua vida? A Bíblia fala assim que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Você tem esse poder de poder falar assim que daqui 1 hora, 2 horas você vai estar vivo? Quem tem esse poder diante de Deus de poder falar que pode dirigir a sua própria vida? Se você está aqui é porque Deus te chamou, Ele te convidou. Não foi nem você que escolheu servir a Deus. Foi Deus que te convidou para você estar aqui. E Ele sabe a maneira de falar com você. O Espírito Santo ele tem o seu jeito de poder falar. Então quando você não se dedica à oração, você está dizendo que você é autossuficiente para fazer as suas escolhas. Não, eu faço as minhas escolhas do jeito que eu quero. Eu coordeno a minha vida do jeito que eu quero. Eu vou fazer do meu modo, do meu jeito e da minha forma. Todo mundo é errado e só você é certo. E às vezes o Espírito Santo está querendo tratar com o orgulho seu, com o teu coração. A Bíblia fala assim que Deus abate os soberbos. Ele abate os soberbos. Mas Ele levanta os humildes. Por que tem pessoas tão pequenas que Ele faz aparecer mais? Porque Deus está procurando corações. Corações abertos. Eu estava compartilhando hoje dentro da minha sala com uma jovem. E ela estava colocando algumas coisas a respeito da vida dela. E eu virei para ela e falei assim, ó, toda vez que Deus liberar uma palavra profética para você, Satanás vai fazer de tudo para perseguir essa palavra e tentar roubá-la de você. Eu falei assim, Deus ele está preocupado com o teu coração, não com o que você tem. Aí eu citei um exemplo. Vocês lembram de Davi, quando Davi ele vai até o campo de batalha, quando Golias está lá por 40 dias, está desafiando alguém que possa vir lutar com ele, e ele era de uma estatura muito grande. E por 40 dias ele se levanta todos os dias e começa a afrontar o povo de Deus, e ninguém se posiciona para poder lutar contra ele. E a Bíblia fala assim que o seu pai, Jessé, fala assim, ó, vai lá levar comida para os teus irmãos e traz notícia de como eles estão. A Bíblia fala assim que Davi vai lá, chega lá, a primeira coisa que ele olha é aquele gigante que vem e está afrontando o povo de Deus. Davi ele olha para aquilo e ele fica inconformado, ele fala assim, ó, como que pode um homem desse, um incircunciso, afrontar o Deus de Israel? Sabe por quê? Porque enquanto Davi estava sozinho, Deus estava ministrando na vida dele.
A Bíblia fala assim que veio um leão e ele venceu o leão, veio uma ursa e ele venceu uma ursa. Enquanto ele estava sozinho, Deus estava guardando e ele estava tendo experiências profundas. Tem pessoas aqui que eu não conheço, eu não sei da tua vida, mas que talvez o Senhor está treinando você para você se levantar e aparecer, porque Deus está preocupado com o seu coração. Só que a Bíblia fala assim que quando ele está lá, ele olha para os teus irmãos e ele fala assim, ó, quem que é esse homem para fazer isso? Eles se sentem de alguma maneira atacados com a palavra de Davi. Que ele fala assim, ó, quem é você para chegar aqui um menino falar o que a gente tem que fazer? Porque Davi está inconformado de tudo que está acontecendo. E eles viram e faz algo que me chama a atenção. Ele fala assim, ó, a gente conhece a prepotência do teu coração, que você deixou aquelas poucas ovelhas para poder vir aqui. E ele vira e pega e fala assim, ó, o que eu fiz para vocês? E naquele momento, querido, ele está sendo julgado. Só que nesse momento o Espírito Santo falou algo tão profundo dentro de mim, lendo essa passagem. Querido, todas as pessoas que foram aprovadas por Deus serão julgadas por pessoas que foram desaprovadas por Deus. Porque a Bíblia fala assim, que quando o profeta Samuel chega dentro da casa de Jessé, ele olha para o irmão mais velho, ele vê de estatura bonita, é algo que aparenta ser bom. Ele olha e fala assim para o Senhor, é esse. O Senhor olha para ele e pega e fala assim, ó, Samuel, não se atente pelo que você está vendo, porque o olho é o coração. Os meus olhos já passaram por todos eles e eu já os reprovei. Todas as vezes que você se levantar, o inimigo vai levantar alguém para poder julgar a tua vida. Todas as vezes que você se posicionar, o inimigo vai tentar se levantar para julgar você, quem realmente você é na sua essência. É por isso que o Espírito Santo, ele quer desenvolver um relacionamento profundo contigo. O Espírito Santo, ele quer te ensinar, ele quer conduzir você. Você precisa pagar o preço para isso. Mas se você pagar o preço para que isso possa acontecer na tua vida, eu tenho certeza que você vai viver os melhores anos da tua vida. Essa madrugada, eu acordei, era 3h40 da manhã. E sabe por que eu falo tanto aqui de oração? O Saulo sobe aqui e fala tanto de oração. Porque a gente quer que você fique com vontade de fazer, para que você possa experimentar. Eu levantei, fui para minha sala, catei minha coberta, eu ajoelhei lá no chão e estou orando. E aí eu falei assim para o Senhor, Senhor, vai ministrando no meu coração aqui, o que eu tenho que falar à noite, o que eu tenho que pregar. E eu estou orando ali na presença de Deus. E eu fazendo as minhas orações e indo, algumas coisas foi vindo, alguma coisa o Senhor foi revelando, foi trazendo ao meu coração. O Senhor foi me mostrando algumas pessoas. O Senhor foi me mostrando o que falar para essas pessoas. E eu ali, abaixado, na hora que deu 5h30, eu falei, glória a Deus, deu o meu tempo. Voltei, pulei na cama, joguei a cobertinha em cima e virei para o Espírito Santo e falei assim, boa noite, Espírito Santo. Em paz me deito e em paz eu vou me levantar. O Espírito Santo falou assim, se levanta, volta lá para a sala, que eu vou te dar a mensagem de hoje à noite. E eu voltei para lá. Eu voltei assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu já fiquei acordado desse jeito, não funciona. Porque chega muita gente aqui, querido, enquanto a gente está orando, para poder receber uma oração. E às vezes as coisas é bem sérias. E você fica cansado, a tua vista fica pesada. E eu virei para ele e falei, que hora que eu vou dormir? Ele falou assim, dorme na hora do almoço. Mas eu vou te dar a palavra. E eu fiquei até 7 horas da manhã anotando essa palavra. E a palavra veio. De alguma forma aqui, o Espírito Santo está falando com você. A questão da oração, ela é muito importante. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que eu me torno filho? Quando eu deixo ser guiado pela presença dEle. As pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus carregam uma essência diferente. Ou você vai incomodar pessoas atribuladas, ou você vai quebrantar corações que precisam
receber da presença de Deus. Quantas vezes eu estava dentro da minha sala, estava orando ali, lendo a Bíblia, a pessoa entrou para poder contar, ela estava toda ali triste pela situação que aconteceu, ela ficou ali, de repente ela parou, começou a chorar na minha frente, falou assim, ó, eu estou sentindo uma presença tão boa aqui dentro. Existem duas coisas que você precisa aprender. Receber o poder de Deus, qualquer um pode receber. Aí de repente você recebe, não tem bagagem, sai daqui para fora e perde esse poder de Deus. Quem carrega a presença de Deus, muda a vida de pessoas. A presença de Deus na tua vida tem um poder de transformar a vida de pessoas. A presença de Deus na tua vida tem um poder de libertar outras pessoas. A presença de Deus na tua vida pode dar um rumo para as pessoas. Existem muitas pessoas que estão aí fora, precisando de uma direção. E Deus está querendo se relacionar com você, para que Ele possa usar a tua vida como um canal na mão dEle. E querido, não vai ser algo de repente visível, de uma coluna de fogo, mas vai ser algo íntimo, do Espírito Santo Ele falar dentro de você. E através das tuas palavras, vão começar a mexer com o coração das pessoas, vai começar a transformar o coração das pessoas. O Espírito Santo Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você. Amém? Outra coisa de você andar no profético de Deus, você começa a dar forma para aquilo que é invisível. Tem coisas que uma pessoa que ora e ela busca a presença de Deus, de início ela não entende o que está acontecendo, mas dentro dela começa a ser gerado algo. Dentro dela, algumas coisas começam a acontecer. E ela começa a dar forma para aquilo que está sendo gerado dentro dela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele está dentro de você. O Espírito Santo ele habita nessa região aqui, ó. É nessa região, a Bíblia fala, que o Espírito Santo ele habita. E é nessa região aqui que o Espírito Santo ele começa a dar forma para todas as coisas. Então o Espírito Santo ele quer começar a gerar coisas através de você. A situação que a gente teve aqui de viver esses dias de final de semana, o dia que eu subi aqui em cima para poder dar abertura no culto, eu lembrei de um sonho que o Senhor me deu, que a igreja estava totalmente cheia. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó, você lembra daquele dia? É esse dia aqui. Na hora aquilo mexeu comigo. Eu não sei o que o Espírito Santo quer fazer dentro de Brodowski, mas eu sei que é algo grande. O Espírito Santo vai trazer peças, pessoas que serão usadas na mão dele como ferramentas para poder ganhar essa cidade. Existem muitas pessoas que estão aí fora que precisam da nossa ajuda, da tua ajuda espiritual, precisam de um abraço seu, precisa de um recurso seu de alguma maneira. O Espírito Santo ele quer desenvolver isso em você. Da mesma maneira que a chuva ela desce sobre as nossas vidas e isso vem de Deus, sabia que a chuva também sobe? Sabia disso ou não? Sabe como ela faz? Ela desce, mas no processo de evaporação ela sobe, porque aquilo que o Senhor ele derrama sobre a tua vida, na essência dele volta para a glória dele. Existem coisas que Deus vai derramar sobre você, para que o nome dele seja glorificado. Isaías 55, eu vou ler 2 versículos, para a gente encerrar. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito pelo qual eu o enviei. Isso é Deus falando. Toda a palavra que sai da boca dele é derramada de alguma maneira e é enviada sobre a tua vida. E dentro de você, ela começa a produzir forma, e isso volta novamente para a glória de Deus. Você lembra de alguma palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida? Quantos aqui já receberam alguma palavra de Deus? Deixa eu ver. Olha que interessante. Você tem andado em cima dela? Você tem caminhado nessa palavra? Porque isso é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Toda vez que o Senhor liberar uma palavra para você, você vai ser perseguido. Não deixe o inimigo roubar essa palavra sua. Em Efésios 3:20 fala assim, ó:
ora aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder que é esse que opera em você? Que poder que é esse que tem o poder de mudar a vida de pessoas, de transformar a vida de pessoas? Que poder que é esse que tem o poder de você chegar em alguém e a vida da pessoa ser transformada? Em 5 minutos de conversa ou 10 minutos de conversa, de repente mudar toda a estrutura da vida de uma pessoa. Porque o poder que habita em você, querido, ele não tem limites. Quem limita é o homem. Mas você não limita aquilo que Deus quer fazer. Deus, ele quer derramar algo grandioso sobre a tua vida. Amém? Queridos, eu vou encerrar cedo porque eu quero fazer algo. Eu queria que todos que estivessem aqui, porque o Espírito Santo me mostrou algumas pessoas, na hora que eu estava orando hoje de madrugada, eu queria que viesse aqui para frente. Enquanto a gente for fazer o louvor, eu prometo para você que não vai durar mais que 10 minutos. Mas existem pessoas aqui que o Espírito Santo quer falar e liberar palavras. Eu queria chamar os líderes aqui para frente. O Espírito Santo, ele quer dar uma palavra de direcionamento para você. Existem pessoas aqui que serão ativadas por palavras que saem da boca de Deus. Então eu queria que você viesse aqui para frente para poder receber essa palavra do Senhor.